Olá, aqui é a professora Diana. Este vídeo eu estou fazendo para que a gente possa retomar as nossas atividades e, antes de tudo, desejar um bom retorno a todos. Vamos lá tentar lembrar um pouquinho do que nós estudamos para que a gente possa dar continuidade às atividades. Aqui alguns trabalhos de artes que foram desenvolvidos na escola, alguns desenhos dos alunos, para que a gente possa lembrar um pouquinho das atividades de artes. Também tivemos momentos do esporte. A escola, apesar de não ter uma quadra, mas as atividades são realizadas em outros locais. Por conta da pandemia, nós precisamos manter o contato de forma virtual e aí nós utilizamos, através do Google Meet, nós utilizamos esse aplicativo para que a gente pudesse manter os nossos debates. Falamos sobre o suicídio no mês de setembro, um grave problema, não é, que nós temos na nossa sociedade. Muitas pessoas sofrem com isso e é preciso que a gente sempre faça a nossa reflexão sobre isso. Também falamos sobre o novo normal, né, uma nova situação que se coloca diante do isolamento social e aí é preciso que a gente tenha uma mudança de comportamento para que a gente possa ultrapassar toda essa dificuldade. No mês de outubro, nós falamos sobre o feminino de cada um. É sempre realizada campanhas contra o câncer de mama, mas para além disso, nós também discutimos sobre assuntos relacionados como o machismo, que é um problema também que existe com relação a essa questão feminina da nossa sociedade. Também falamos sobre a questão da estética, né, dos padrões estéticos. Muitas pessoas acabam fazendo mudanças em seus corpos por conta de padrões estéticos e isso traz graves problemas com os efeitos colaterais. Também falamos sobre a questão da saúde mental. Por conta do isolamento social, muitas pessoas estão sofrendo com problemas emocionais e nós também precisamos sempre refletir sobre a nossa saúde mental. Falamos também sobre a questão de sonhos e ideais, né? É preciso que a gente sempre pense qual o nosso ideal de vida, qual a nossa missão, o que é que a gente pretende realizar na nossa vida, não só com relação à profissão em si, né, mas qual o seu objetivo de vida, aquilo que vai fazer você feliz. Falamos também sobre a questão da identidade cultural. Nosso país é formado por várias etnias e a gente precisa realmente ter essa identidade cultural formada e deixar de lado preconceitos e realmente fortalecer toda essa diversidade, porque a gente só tem a ganhar com toda essa cultura. Falamos também do tema Consciência Negra, porque a nossa gincana cultural foi baseada nesse assunto e nós aproveitamos para realizar várias atividades e discutir essa questão da consciência negra e também refletir sobre o nosso comportamento com relação ao preconceito que infelizmente ainda existe. Alguns registros dos nossos encontros virtuais no Google Meet. E agora, com relação aos conteúdos estudados, né, no primeiro ano, na disciplina de português, nós temos na área de literatura alguns assuntos que foram discutidos e é preciso que a gente faça uma revisão para que a gente tire algumas dúvidas que ainda possam existir. Nós vimos o conceito e as funções da literatura, os gêneros literários, o épico, o lírico e o dramático, alguns gêneros mais modernos, tanto na poesia, que é o poema, né, com os versos, e a prosa, que são as narrativas, né, o conto, a crônica, o romance, que é aquele texto já escrito em parágrafos, capítulos, não é? Também nós falamos sobre a literatura europeia, porque o nosso país ele foi colonizado pelos europeus, né, pelos portugueses, e junto com essa colonização e essa exploração, também veio a literatura, a arte desses países que vieram explorar o nosso país. E aí nós estudamos as cantigas e as novelas de cavalaria,
Também estudamos o estilo classicismo com o escritor Camões, um escritor muito importante, português. E, além disso, na literatura desse colonizador português, nós vimos alguns relatos, né, de viagens, que é a literatura de informação sobre o país que foi descoberto por esse colonizador, e também a literatura barroca, que é uma literatura que é bem rebuscada, cheia de figuras de linguagens, né? E que é preciso também conhecer um pouquinho dessa literatura que veio junto com esse colonizador. Na gramática, nós vimos a questão da variação linguística, então nós vimos uma linguagem mais formal e a linguagem informal, né? Aquela formal que obedece às regras gramaticais e a informal que é aquela que a gente utiliza no nosso cotidiano, com pessoas mais íntimas, inclusive utilizando algumas gírias. Também vimos a questão da ortografia e da fonética, não é? Porque, por conta dessa linguagem mais formal, existem algumas regras gramaticais, tanto de ortografia, e é também preciso que a gente conheça os sons, né? Os fonemas das palavras, para que a gente tenha consciência dessa variação linguística. Também vimos as funções da linguagem, tanto a emotiva, a fática, a referencial, a apelativa, a metalinguística e a poética, que tem a ver com a questão do objetivo que você tem ao escrever um texto, né? Qual é o seu objetivo? É de expressar um sentimento, uma emoção, algo individual, é de convencer alguém, então você vai ter o foco no seu leitor, ou de repente você quer fazer um texto para dar mais informações, então vai ser um texto mais referencial. Então tudo isso tem a ver com as funções da linguagem. Nas figuras de linguagem, nós já vamos trabalhar com relação à questão do sentido figurado das palavras, é um sentido mais fora do comum das palavras. Então, toda palavra ela pode ter um sentido real, concreto, mas um sentido figurado, que é aquele que foge ao comum. E aí nós vamos ter várias formas, através da comparação, da metáfora, da metonímia, da hipérbole, da ironia, do eufemismo, da prosopopeia ou personificação, antítese e paradoxo. Pronto. Essa aí é a questão da gramática que nós estudamos, né, os assuntos, e aí é preciso a gente lembrar um pouquinho e ver o que a gente ainda precisa reforçar. Com relação à redação, nós estudamos os tipos textuais, não é, que é o texto narrativo, o descritivo, o expositivo, o dissertativo e o instrucional. Então, ora você está narrando, você está contando uma história, em outro momento você pode estar descrevendo alguém ou algum objeto ou um local, e aí você vai ter um texto descritivo. Você pode estar expondo informações num texto, você pode estar dissertando, argumentando, defendendo uma ideia, ou você pode estar apenas dando instruções, orientações, né, de como proceder. Nós também vimos os gêneros textuais, que aí é com relação mais ao formato do seu texto e o objetivo que você tem com ele. Nós vimos a charge e a tirinha, que são textos que você vai precisar usar também a linguagem de desenhos, né? Você vai utilizar imagens no seu texto, além da escrita. Você também estudou a notícia e a reportagem, são gêneros jornalísticos. Nós vimos também a carta, que é uma correspondência, e o currículo, que é um relatório que você faz, um relatório profissional de toda a sua experiência, de todas as suas qualidades profissionais. Vimos também gêneros textuais da internet, como o e-mail, que é uma correspondência eletrônica, os memes, as redes sociais, os blogs, os posts, que são muito comuns, né, utilizados nas redes sociais. Então, tudo isso nós estudamos em redação, precisamos lembrar um pouquinho. Eu tenho aqui uma sugestão de uma música para refletir um pouquinho sobre essa situação que nós vivenciamos, né, de isolamento social. A música se chama Tocando em Frente, do cantor Almir Sater.
Fica aí a dica para que você procure essa música, tente ouvi-la, mas aqui também você tem a letra e faça uma reflexão sobre como nós devemos levar a nossa vida, mesmo diante de situações de dificuldades. Vamos tocar em frente, realizando também uma atividade de português e redação. Temos aqui 2 questões para que você responda, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Na primeira questão, faça um comentário sobre como você se sente neste momento com relação ao retorno das aulas. Escreva pelo menos 5 linhas sobre qual o seu sentimento, como você se sente nesse retorno ainda em isolamento social. Na segunda questão, fale sobre os conteúdos que você mais achou interessante e aqueles que você teve mais dificuldade em entender. Então, faça aí uma relação dos assuntos que você teve mais dificuldade para que a gente possa tirar algumas dúvidas e dar mais explicações. Isso tanto para português, então você vai escrever 5 linhas sobre os conteúdos de português e 5 linhas sobre o conteúdo de redação. Procure enviar sua atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br. Para finalizar, gostaria de ler aqui um poema para todos. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Gratidão a todos.